Cristina já cá está. Nós já estamos em direto no Facebook, se quiserem ir dizendo coisas interessantes para quem nos está a assistir e para os 90 participantes que já estão aqui connosco. Cumprimentá-los, dar-lhes as boas-vindas, dizer que já podem ir visitar os vossos empreendimentos turísticos. Bem, no meu caso ainda não podem, mas está quase. É informação em breve. É em breve. A partir do dia 1 de junho já vamos arrancar. Muito bem. A Sónia Neto está aqui a assistir-nos, que já nos disse bom dia. Também posso cumprimentar a todos os que já estão presentes, da parte aqui do Grande Hotel do Luso, que já abrimos agora na sexta-feira e, portanto, estamos aqui a preparar tudo para vos acolher com novidades dia a dia, como é lógico, e quem quiser vir. E já temos tido clientes, graças a Deus. João, o resumo que me fez, basicamente, depois é ótimo para você trabalhar sobre aquilo, naquele primeiro round de perguntas. Não é a descrição do hotel, que essa faço eu, mas é aquilo que vocês adaptaram, as coisas que tiveram que deixar de fazer, as coisas que passaram a fazer, alguns ajustamentos. A Leonor Picão ainda não está connosco? Ainda não, Cristina. É preciso, depois, às vezes, está tanta gente na sala, nós vamos, às vezes, andar com dificuldade em picar as pessoas, porque... Ela ao entrar, entra como palestrante. Ok. Só temos uma Leonor Coelho. Não, pois... Já ingressou. Bom dia. Viva! Alô, Leonor, bom dia. Bom dia. Ainda está no Alentejo, já voltou para Lisboa? Hoje até estou no Turismo Portugal. Voltou à casa de partida. Voltei. O meu mais novo começou esta semana as aulas presenciais e pronto, regressámos à capital. Bem, se for como o meu, tem aulas presenciais, é 1 hora à quinta-feira entre as 8 e as 9. O meu é 1 hora à terça e 1 hora à quinta. Enfim, e hoje tenho cá canalizadores da Desentop, porque tive uma inundação em casa, chateei com a companhia de seguros, porque já estou farta de ligar e pronto, e agora estão os tipos da Desentop aqui, portanto espero, enfim. Se ouvirmos barulho já sabemos porquê. Credo, não era muito bom, mas pronto, deixa-me só mandar aqui uma, ai meu Deus. Portanto, a ideia é eu apresentar-vos, deixar correr uma volta pelos hoteleiros, no sentido de um bocadinho como é que está o plano deles para esta abertura, vão abrir, não vão abrir, estão a pensar abrir parcialmente, etc, que constrangimentos é que eles enfrentam, e são diferentes. O Pedro tem uma história mais triste para contar, entre aspas. Que expectativas é que têm? E depois então avançávamos no selo, todos eles já têm o selo, um bocadinho, aí passava a palavra à Leonor, o enquadramento, o que é que foi, o objetivo, etc. E depois eles vão dizer, estão no caminho de selo e parcelo, e se tiveram algumas dificuldades, não tiveram, o que é que à partida têm de experiência que quisessem partilhar, se foi complexo, se não foi, se já estão com os procedimentos afinados em todas as áreas do hotel, etc. E depois logo abrimos às perguntas da assistência. Vocês tinham muitos inscritos, Adriana? Temos cerca de 200 pessoas inscritas e também através do Facebook também estão a assistir. Isso, então, gere-se. Não, a dificuldade é que nós temos tido nos nossos cerca de 700, 800 pessoas e, portanto, é impossível as perguntas, é absolutamente impossível. E tem sido, pronto, uma atividade um bocado mais difícil para o moderador, enfim, ver umas perguntas, não ver outras, passar ao lado, que é impossível, é absolutamente impossível. Aqui a ideia é só no bate-papo, portanto não há levantar a mão. No levanta a mão, caso pretendam no final colocar diretamente e a viva voz a questão, dá-se essa possibilidade, mas as pessoas não têm pedido muito. No final, quando à altura do debate, vejo sempre se existe alguém com a mão levantada que queira colocar diretamente a questão. Eu tenho pedido para as pessoas colocarem no espaço de questions and answers, o QIA, as perguntas específicas que querem ver respondidas e o bate-papo apenas para comentários, porque assim é mais fácil, porque question and answers permite-nos controlar se já respondemos, se respondemos ao vivo, se queremos responder por escrito.
E quando há questões que ficam por esclarecer, porque ficam sempre muitas questões por esclarecer, damos sempre... Mas olha, já estão perguntas, é no bate-papo. Já Catarina Ferreira pergunta, eu ainda não consegui fazer a formação para adquirir o selo. Portanto, Leonor, já está tramada a dizer, epá, nós abrimos todos os dias às centenas, mas vocês são mais que as mães. É mesmo isso. É isso que vai dizer, que são mais que as mães. Diga. É bom sinal, é o que eu vou dizer. Se nós conseguirmos resolver o problema, cobramos 200 euros mais IVA. Não estou a perceber. É sinal. Leonor, aproveito para lhe dizer que estamos em contacto com o Turismo de Portugal e com a professora Ana Paula Paes. Sim, para a formação. Sim, no sentido de disponibilizarmos a nossa equipa interna que tem CAP, que tem competências para dar formação. Ontem fizeram uma primeira sessão com a Joana Barros, penso eu. E é no sentido de disponibilizar os nossos recursos humanos com competências para também nós ajudarmos à formação, porque há muitas pessoas que precisam desta... Adriana, e nós até enviámos um e-mail que o centro ainda não acho que ainda não nos respondeu, foi agora também recente. Nós também queremos envolver as ERTs na fiscalização do selo. Não vi, mas vou procurar saber. Pronto, tá, porque é uma loucura de selos e, portanto, todos os olhos no território, numa ajuda pedagógica de implementação, é um bocadinho essa, e, portanto, é importante que também a formação esteja aqui cruzada, porque realmente há algumas empresas que nos apresentam muitas dúvidas e é bom estarmos alinhados e vocês também poderem dar esses esclarecimentos. Claro que sim. Eu não sei se foi a Leonor que enviou o convite, o e-mail, se foi para o Gonçalo. Fui eu que enviei, mas acho que foram todos para os presidentes. Muito bem. Pronto, eu vou procurar saber. Está bem, ok. Está bem? O que interessa é que estejamos qualquer coisa falamos, exatamente. Estavam aqui a perguntar se é preciso formação para o selo, realmente. Vocês desculpem, mas eu realmente tenho que resolver este problema. Eu tenho que... A formação não é obrigatória. Não é obrigatória? Não, isso já se diz, eu já vou dizer essas coisas todas. Não há... Sim, e depois a Leonor acrescenta... Já nos estão a ouvir, Cristina, já nos estão a ouvir. E já estão a colocar a questão. Já estamos no ar? Estão no ar e em direto para o Facebook. Já podíamos ter dito algum disparate. Nada. É verdade. Bom, então vá, quando é que quer começar? Já? Começamos já? Sim. Podemos ver a sala? Não temos os outros, os participantes. Sim. Numa coluninha ao lado diz participantes e palestrantes. Já temos 131. Não estão com o vídeo. Não estão com o vídeo. Não estão com o vídeo. Não, só os palestrantes. Sim. Bom, então, bom dia a todos, aos 131 participantes, aos nossos convidados de hoje. Quero começar por agradecer à Entidade Regional de Turismo do Centro por nos ter convidado a montar este painel de abertura para o selo e as novas práticas e esta nova realidade. A Associação da Hotelaria de Portugal está também a fazer um ciclo que nós chamamos de Hotelaria de Day After, que é mesmo de reabertura de portas, portanto os nossos associados sabem que estamos a correr com vários grupos desde o momento de acolhimento e acompanhamento do cliente, ao housekeeping, ao F&B e hoje em recursos humanos vamos fazer também um especial hostels, porque dadas as partes comuns, que são todas ou comunitárias dos hostels, ao contrário dos hotéis, os hostels vivem do lado comunitário, as dores e constrangimentos que têm na abertura são bastante diferentes da hotelaria. Hoje aqui connosco, para nos falarem designadamente do processo que tiveram e ainda têm relativamente às questões higiosanitárias e ao selo do Clean and Safe, temos connosco primeiro a arquiteta Leonor Picão, que é a diretora coordenadora da Direção de Valorização da Oferta do Turismo de Portugal e responsável pela implementação do selo Clean and Safe criado pelo Turismo de Portugal. O engenheiro João Diniz é presidente do Conselho de Administração do Grande Hotel de Luso. João, o Grande Hotel prestes a comemorar 80 anos, como sabemos, fundado pelo professor Dr. Bissaia Barreto. Aliás, a Fundação Bissaia Barreto ainda faz parte do corpo acionista. É um hotel com aquele charme que os grandes hotéis tinham há 80 anos e permanecem.
mas soube-se modernizar, tem 132 quartos, muito adaptado ao turismo familiar, 9 salas de reuniões, piscina interior, aquela maravilhosa piscina exterior olímpica, tem parque, jardins, ginásios, campos de squash, kids club, zonas de refeições, etc. Temos também connosco o Dr. Pedro Marto Pereira, é administrador do Hotel Estrela de Fátima e do Hotel Cruz Alta e é um dos cofundadores de uma experiência extraordinária que eu conheci no início, o Fátima Hotels Group, que, como sabem, coordena o marketing, o pricing e o booking de um grupo de 10 hotéis. Começaram com 4 em 2009, não é, Pedro? E agora já são 10 hotéis de 3 e 4 estrelas, ainda têm um empreendimento de casas de campo, representam perto das 1000 camas, das 9000 dos 60 hotéis em Fátima, e o Pedro tem aqui realmente dores específicas com este, enfim, trabalho e com este segmento em que eles trabalham, que é o turismo religioso. Finalmente temos o Dr. Jorge Costa, é administrador do Montebello Hotels, como sabem, do grupo Visabeira. Tem 6 hotéis na região centro, de Viseu, Aveiro, Penalva do Castelo, tem um edifício de apartamentos em Lisboa, vai abrir um outro hotel, ou tem mais 3 projetos em curso. Tem também, como sabem, só estou a falar obviamente da Visabeira Turismo e do Montebello Hotels, 2 hotéis em Maputo. Em comum, são todos da região centro. Em comum, já têm todos o selo. Em comum, são todos queridos amigos da Associação de Hotelaria de Portugal, todos eles respeitáveis hoteleiros, todos eles com momentos e assimetrias nestes procedimentos de abertura. Portanto, eu primeiro gostava de vos perguntar, porque é importante partilhar esta experiência, se estão a pensar abrir já. Percebi que o João Diniz já se tinha adiantado dizendo que têm tido aqui uns soft openings, momentos de soft opening. Queria perceber um bocadinho, vão abrir agora, há muitos hotéis que temos falado que vão abrir experimentalmente para os feriados de junho. Queria perceber se vão abrir tudo, se vão abrir todos os hotéis, se vão abrir alguns, se não vão abrir nenhuns. Que constrangimentos é que consideram que são mais importantes nesta fase de abertura? O que é que deixaram de fazer? O que é que passaram a fazer de novo? Sem esgotar todo o tema, mas dando um bocadinho de pistas também aos hoteleiros que nos ouvem destas adaptações que estão a fazer. Queria dizer-vos também que, da nossa experiência, ao longo destas muitas experiências, temos tido muitos grupos a participar neste ciclo de webinars, não há one fits all. A experiência de cada um, a adaptação de cada um não é replicável. Por isso também esta questão do selo, quando lá chegarmos, perceberemos que não há um protocolo único, um monolítico que todos tenham que aplicar da mesma maneira. A arquiteta Lino Picão já depois nos vai dar nota disso, desta ampla liberdade de conformação e de adaptação daquilo que são normas higiosanitárias àquilo que é a realidade de cada hotel. Importante é que cada um saiba o que é que está a fazer em cada área, cada departamento do hotel. Mas para já, esta experiência de ter atravessado estes momentos de total confinamento e dos hotéis encerrados, como é que estão a preparar esta reabertura, quer em termos económico-financeiros, quer em termos de expectativas, quer em termos de constrangimentos? Não sei, podemos começar por si, João Diniz, que quase com 80 anos não parece estar muito bem conservado. Obrigado. Bom, nós, como também já aqui em algumas conversas que tivemos tido, transmiti, não só foi haver uma necessidade de começar a criar uma expectativa positiva junto da equipa de trabalhadores, mas também dar um sinal na região, que é uma região que foi bastante afetada, com a restauração ligada à gastronomia muito forte, e foi dar aqui também, efetivamente, um sinal de confiança e de estabilidade, ao fim e ao cabo, no território. E foi, portanto, nesse sentido que lançámos o desafio, e estamos também numa fase em que era importante tomar uma decisão relativamente a continuar em que nível, ao nível do layoff. E, portanto, foi esse o conjunto de fatores que nos levou a avançar, até porque estávamos a ter também um conjunto de solicitações
para a fase dos feriados, que adivinham uma possível movimento nesta área, e, portanto, começar a fazer uma preparação o mais significativa possível e, portanto, nada melhor do que estar no terreno operacional para essa preparação ser efetuada, porque preparar no papel, depois no dia-a-dia, não é bem igual, não é? E, portanto, foi nesse sentido que começámos suavemente com todos e com o nível de segurança, primeiro para os trabalhadores e para os clientes, que começaram logo no primeiro dia a pedir reservas e, portanto, está tudo, graças a Deus, a correr muito bem. E, João, vocês tinham os trabalhadores em layoff? Eu tinha 90% dos trabalhadores em layoff, mantive alguns relacionados com a manutenção e com a conservação do espaço. Nunca ninguém deixou, o hotel teve sempre presença humana neste período todo, nunca deixou de ter presença humana, quer da administração, quer das pessoas à noite, no fim de semana, etc. Portanto, teve sempre presença, nunca ficou de modo algum abandonado. E agora vão, do layoff, vão sair quantos? 50% dos que estavam? Tem uma ideia aproximada? Com o levantamento do layoff das FIAs, até porque também foram os mais afetados e porque éramos mais responsáveis também para agora arrancarmos com a operação. E gradualmente, comunicámos ontem uma nova fase de layoff e gradualmente todas as semanas vamos retirando algumas pessoas do layoff conforme sentimos que a operação pode evoluir. Ok. Então, e o que é que vocês tiveram logo à partida que, muito brevemente, deixar cair, em termos, sei lá, housekeeping, F&B, em algumas áreas, o que é que tiveram imediatamente que deixar cair ou que adaptações é que tiveram que fazer, o mais brevemente que puder dar assim só uma pincelada? Ou ainda estão em adaptações? Também pode dizer, ainda estamos a fazer alguns procedimentos para adaptações. Estamos, conforme está a dizer, a fazer essa adaptação constantemente, dia a dia, porque no dia a dia há situações, os clientes que vêm trazem uma novidade que nós temos que encontrar uma resposta, como é particular da nossa profissão, perante as situações novas. Efetivamente, a nível de resposta, mas tem havido uma solicitação ou outra de empresas para reuniões de profissionais e aí não avançamos. Não é deixarmos cair, é efetivamente mais do que deixar cair, não haver tanto os pedidos, que isso é que é mais constrangedor, porque é uma realidade, não há nada a fazer neste momento. E, portanto, temos com atividades encerradas à espera de algumas decisões, nomeadamente ao nível da utilização da piscina e do ginásio no futuro. Estamos com as termas que são geridas por nós também encerradas por decisão governamental, ainda não abriram, vamos ver como é que reabre, e aí o cliente particular está a solicitar esses serviços para poder vir mais facilmente. O resto, no nível das empresas, foi o grande quebra para a nossa atividade, foi a parte empresarial, significativa nesta fase, e penso de modo geral para todos os hoteleiros, porque era uma fase de muitas reuniões, muito trabalho de empresarial, e também a atividade ligada ao desporto, no qual é um segmento que nós estamos com muita presença. Dos 132 quartos, quanto é que vocês estimam abrir, ou qual é a vossa previsão de taxa de ocupação para este primeiro período, em junho e depois para o verão? Nós fizemos um wrap-up com 10% de disponibilidade, portanto 14 quartos, com um limite de 20 pessoas nesses 14 quartos, não poder ter uma capacidade superior a 20 pessoas para podermos fazer um serviço de restauração adequado e com a segurança toda em máxima, apesar dos espaços que temos, mas isto tem a ver com o nível de formação que vamos dando aos colaboradores ao longo destas primeiras semanas e presumimos poder abrir em junho à ordem dos 20% e abrir até agosto 50%. É o primeiro mindset que temos presente no nosso plano de ação, é este escalonamento até termos uma capacidade de 50% disponível em agosto. Portanto, mas arrancamos com 14 quartos. Portanto, 10 a 20 a 50. Jorge, vocês, Visabeira, com 6 hotéis para já na zona centro, o que é que vão começar por onde e quando? Bom, eu, antes de mais, queria agradecer o convite e não posso deixar de fazer aqui 3 referências ou 3 agradecimentos. Primeiro, ao Turismo de Portugal, porque acho que esta questão do selo foi brilhante. Depois, ao Turismo do Centro, pela divulgação que tem feito da região. Também não posso deixar de referir, porque realmente o turismo no centro
ou a região centro nunca foi tão discutida e comentada, e depois a HP, porque por vezes até questionamos a nossa presença em algumas associações, mas neste momento de crise, todos os dias nos lembramos que é bom estar na HP, porque temos tido um apoio diário da HP em todos os nossos problemas de informação e numa multiplicidade de ações que a HP tem feito. Relativamente aos nossos hotéis, nós consideramos e achamos que até enquanto grupo económico temos aqui uma responsabilidade de contribuir aqui para a dinamização da economia e, portanto, assumimos um compromisso, isso foi ontem autorizado sem hesitação pelo nosso principal acionista e presidente do Conselho de Administração, de abrir os hotéis a 1 de junho. Nós não vamos abrir a totalidade dos hotéis. Em Viseu temos 3 hotéis, só o principal, o Montebello. Vamos abrir o hotel da Vista Alegre, portanto este Montebello Viseu, como referi, a Aguiara e os apartamentos em Lisboa. Portanto, achamos que faz sentido, efetivamente, abrir estas unidades. Obviamente, a nossa expectativa de ocupação em junho é baixa, porque nós fizemos e decidimos fazer um inquérito à nossa base de dados para perceber quais eram os planos das pessoas em termos de verão, o que é que valorizavam, ou seja, tivemos uma multiplicidade também de informação e percebemos que, efetivamente, os nossos clientes habituais em julho é que pretendem começar a arrancar para férias. Em agosto, mais de 50% respondeu que era agosto o mês de eleição para férias e depois setembro, mais ou menos equivalente a julho. Também, nesse inquérito, e é interessante partilhar, perguntámos o que é que as pessoas iam valorizar nas unidades hoteleiras. E a grande maioria, e quando digo grande maioria, é praticamente 80% das pessoas focaram-se na questão da limpeza e higiene, ou seja, como a garantia da segurança da sua estadia. Portanto, isso para nós ficou claro e, obviamente, que vai ser o nosso enfoque com algumas reservas, que depois, quando falarmos do selo, eu também irei referir, mas efetivamente isso foi o grande enfoque, a par de um bom serviço de pequeno almoço no quarto. Isso também, eu julgo que isso foi o segundo pedido, digamos assim, dos nossos clientes, foi ter um bom pequeno almoço no quarto. Nós já estávamos a prever isso, mas tivemos a confirmação que efetivamente isso também era um anseio dos nossos hóspedes de ter esse tipo de serviço. Depois, mas eu acho que é um grande destaque esta questão da limpeza, porque as pessoas têm consciência que querem ir de férias, mas querem sentir-se seguras. Pois, nós temos dito que realmente, quer dizer, duas coisas. Uma, um hotel não é um hospital, e portanto, por muito que passemos da limpeza e higiene para o patamar acima, que é a desinfecção, não é um hospital, nem as pessoas se querem sentir num hospital. E isso traz, mesmo em termos de gestão de recursos humanos, do nosso sorriso, da nossa empatia, da nossa simpatia, daquilo que é de facto o nosso sinal distintivo, deixa desafios importantes. A outra é que isto é um risco partilhado, não é? Viver é correr riscos. E, portanto, por muito que haja aviões que caem, nós não deixamos de voar, não é? E, portanto, também aqui nos hotéis é evidente que a preocupação com a segurança dos nossos clientes e dos nossos trabalhadores e de nós próprios, não é? Uma pessoa só está segura se os outros também o estiverem, é fundamental, mas há sempre aqui alguma margem de risco, porque viver é correr risco. Eu intriga-me aqui um bocadinho, Jorge, desculpe, não era bem o objeto, mas porquê é que vocês vão abrir o edifício de apartamentos em Lisboa? Porque já temos tido alguma procura e consideramos que é um tipo de oferta que efetivamente vai ter uma preferência por parte de quem visita Lisboa, exatamente porque são apartamentos independentes, há pouca
circulação em conjunto de pessoas, não tem sala de refeições, ou seja, as pessoas provavelmente vão se sentir mais seguras em apartamentos. E, portanto, não, isso não tenho dúvidas e poderia ser um sinal interessante para o alojamento local. O que me intriga é um bocadinho a procura, que a oferta é uma oferta mais ajustada mais ajustada, quer dizer, enfim. Agora, a procura pelas cidades, mas nós acompanhando. Sim, nós temos consciência que, pelo menos nesta fase, e temos tido alguma procura, mas é uma procura muito diminuta, mas também abrir esta unidade em Lisboa, em termos de custos, ao contrário, nós abrirmos os hotéis em Viseu e em Ilha e na Aguiara, ou seja, estamos aqui a assumir um custo de abertura pesado e temos consciência que em junho não vamos ter o retorno desse custo, mas achamos que o devemos fazer. Em Lisboa é diferente, não é? Porque é uma estrutura muito ligeira, e, portanto, tem outro tipo de implicações. Retomando a questão que referiu dos hotéis não parecerem hospitais, eu ia deixar isso para a parte do seu... Já lá vamos, exato. E o Jorge tem experiência. Sim, mas isso é importante, porque nós não queremos de todo, claro. E porque temos a consciência, ninguém quer ir passar férias a um hospital. Ninguém. E, portanto, temos de conseguir um equilíbrio entre dar a segurança, mas também garantir a tranquilidade e as pessoas que se sintam bem. Porque se eu entrar num hotel, onde começo logo a ver as pessoas de máscara, avisos por todo lado, é complicado. Nós, por exemplo, só a título de curiosidade, as nossas máscaras, nós provavelmente nos nossos hotéis vamos ter máscaras com design da Vista Alegre, ou seja, queremos que as pessoas olhem para a máscara e que a máscara até seja um pretexto para contar uma história a quem nos visita, e não ali uma barreira que o cliente mal entra no hotel sente exatamente essa questão quase hospitalar. Nós queremos é que as pessoas nos perguntem, ou tenhamos nós a iniciativa de explicar que aquela máscara é um padrão da Vista Alegre, que a história desse padrão, e portanto vamos querer transformar uma coisa que teria algum impacto negativo em algo positivo para os nossos hóspedes. E acho que esse é o grande desafio de todos. Muito bem, aliás, nós temos aqui uma experiência grande do Jorge, porque o grupo também teve unidades de saúde e uma unidade de saúde, e portanto o Jorge foi administrador hospitalar e também tem aqui, e trocámos aliás alguns comentários interessantes sobre esta questão também da informação e preparação dos nossos colaboradores. As pessoas, consumidores, colaboradores, hóspedes, tomam melhor decisões, já sabemos isto é um lugar comum, mas é verdadeiro e deve ser repetido, quanto mais informadas estão, mais e melhor informadas. E neste momento, de facto, com tanta informação que nos vai chegando, muitas vezes de sinal contrário, eu recordo que no início as máscaras não apenas não traziam nada de novo, como eram até desaconselhadas. Se bem se lembram, no início as máscaras eram desaconselhadas, davam uma falsa sensação de segurança. Hoje são um must, é imperativo. Aliás, há coimas, como sabem, se não usadas designadamente nos transportes públicos. Vale o mesmo com esta questão agora de quanto tempo é que o vírus sobrevive em determinadas superfícies. Há um tempo era um vírus hiperresistente que estava em superfícies metálicas 3, 7 dias e agora as informações são de outra índole. Portanto, também isto para ajustar a informação que passamos aos colaboradores e aos nossos hóspedes, é preciso esta elasticidade, daí não só one doesn't fit all, como ao mesmo tempo também temos que estar abertos e disponíveis até para a informação que os próprios hóspedes nos trazem. Antes de irmos a esse round, ao segundo round, Pedro, tenho que lhe pôr essa pergunta, não é? Vocês, em Fátima, têm circunstâncias e condicionalismos muito particulares e, portanto, eu queria que, não é uma questão de pessimismo, é uma questão de realismo, o Pedro partilhasse também um bocadinho connosco qual é a expectativa do turismo religioso e do Fátima Hotels Group. Bom dia, obrigado a todos, obrigado pelo convite. De alguma forma estou a repetir as palavras do Jorge Costa, mas não posso deixar de agradecer ao turismo do centro, ao turismo de
local e à HP pelo que tem dado e pela iniciativa. A HP acho que tem feito um trabalho extraordinário com os webinars, no sentido da partilha e do conhecimento. De facto, nós em Fátima vivemos muito da turoperação, do turismo religioso, do turismo cultural. Em média, 70% da operação turística. Há hotéis em Fátima, se calhar, com mais, 80% a 90%. De forma, enquanto não tivermos esta situação das fronteiras e do transporte aéreo, o nosso futuro é um bocado... Oh, Pedro, só uma coisa, desculpe, estamos a ouvi-lo um bocadinho mal. Não sei se pode pôr o som um bocadinho mais alto do seu micro. Não sei se está a ouvir melhor agora. Melhor, obrigada. Ok. Dizia eu, então, que vivemos muito da operação turística, que há hotéis que podem rondar os 80%. Portanto, enquanto as fronteiras e o transporte aéreo não estiver resolvido, não temos aqui um cenário muito animador. Nós, dos 10 hotéis, tivemos sempre um hotel aberto, um pequeno hotel de 28 quartos, 3 estrelas, e está previsto agora, aliás, confirmada a abertura do Luz Charming House esta próxima sexta-feira, dia 22, que é uma unidade especial, são 15 unidades de alojamento, e tem todas as condições, não tenho dúvidas, para uma abertura de sucesso. As outras unidades que estão muito colocadas ao turismo religioso e à operação, não têm data prevista de abertura. Nós entramos em layoff em abril, maio, vamos entrar em junho. Há algumas unidades que têm vontade de iniciar a atividade em 1 de julho, mas para já ainda não há certezas, porque não há reservas, não há pedidos de reservas, não há operação e não sabemos ainda como é. Pedro, mas quais são tradicionalmente, ou quais tinham sido no ano passado os principais mercados de Fátima, turismo? Pois, ainda a ajudar, não é? Ou seja, de facto, nós logo no início, meados de janeiro, fevereiro, tivemos uma quebra porque o mercado principal tem sido a Coreia do Sul, o mercado italiano e o mercado espanhol, ou seja, dos países mais afetados, e sentimos logo que as coisas não iam correr bem. E não há sinais de todo, que esses mercados venham a iniciar a operação. E qual é o peso da turoperação em Fátima? No nosso caso, em termos de grupo, pode rondar os 70%, mas na maioria da hotelaria pode rondar os 80%, 90% no caso de algumas unidades hoteleiras. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Enquanto não há transporte aéreo, não há turoperação, não há turismo religioso tal como o conhecemos, não é? Exatamente. E relativamente então ao mercado mais próximo, mercado português? Bom, é a nossa esperança, o mercado interno alargado, eventualmente Portugal e Espanha, que em algumas unidades pode significar 20%, 30%, e enfim, eu não sei se será viável ou não, que algumas das unidades, pela dimensão que têm, não sei se a ocupação vai justificar a abertura, mas é ainda alguma esperança que resta. Ainda que nós estamos também muito dependentes do Santuário de Fátima, ou totalmente, não é? E daquilo que será o arranque das celebrações do próprio Santuário. A Conferência Episcopal Portuguesa, juntamente com o Governo, acordaram o dia 30 de maio para o início das celebrações. O Santuário tem aquela que é conhecida pela nova Basílica, a Basílica da Santíssima Trindade, tem condições excepcionais. É uma basílica que eu recordo com quase 9.000 lugares sentados. As basílicas sentadas abertas, os espaços museológicos do Santuário também. Vamos ver como é que... Eu recordo, porque e até é uma realidade que a própria associação conhece bem, porque estivemos muito envolvidos com esta questão da taxa turística do Concelho de Orem.
e de facto eu perguntei no mercado português, porque todos nós, não é, temos olhado, o Primeiro-Ministro assim o diz, e cada país também, não é, para o seu mercado interno como sendo aquele que nos vai permitir, enfim, sobreviver um bocadinho ao verão. No caso de Fátima, porém, o turista, como sabem, a definição do turista é aquele que pernoita fora do seu local de residência habitual, por razões quaisquer que sejam, profissionais de saúde ou outras, mas no caso de Fátima realmente são muito mais os visitantes e os passantes portugueses do que os que pernoitam em Fátima. E, portanto, daí a expectativa também no mercado português, apesar do que o Pedro dizia, e é verdade, no caso da Luz Houses e outras unidades, também até com experiências de bem-estar, saúde, espiritualidade, gastronómicas, isso vai acontecendo, mas é muito residual. Os portugueses, como falávamos, vão a Fátima e vêm de Fátima, não permanecem maioritariamente em Fátima, a não ser naquelas alturas de pico. Portanto, Fátima tem, Leonor, acho que esta é uma situação de facto em que era preciso tirar aqui pensar muito fora do quadrado, porque o turismo religioso e o nosso centro de turismo religioso, Fátima, vai ter de facto muito mais dificuldades na retoma, porque sem tour operação, como o Pedro dizia, dificilmente há turismo em Fátima. Ainda assim, há, enfim, esperança de alguma atividade, mas de facto muito, muito residual. Eu só gostava, antes de dar nota aqui, começando agora pelo seu também, de vos perguntar, e aproveitando também um bocadinho a boleia do Jorge, é evidente que todos temos que ter estas preocupações higiosanitárias, são impositivas, e portanto, João, a formação das equipas, o ter o selo foi complexo, os protocolos estão definidos, estão a ser definidos ainda em algumas áreas, a resposta das equipas, e há aqui uma lógica também, nós hoje, por exemplo, o último webinar deste ciclo da HP, que é Recursos Humanos, que é para lá do cumprimento das regras higiosanitárias, aproveitar este momento para uma cultura de confiança e engagement com as pessoas. E, por exemplo, temos a diretora de Recursos Humanos e de Talento do Grupo Accor para a Península Ibérica e temos grupos e diretores de Recursos Humanos do Intercontinental, a administradora dos Pestanas com este Pelouro, etc. Porque, de facto, as pessoas percebem que isto não é só uma lógica de top-down, de dar ordens e esperar que as pessoas cumpram. Este é um momento muito especial em que os nossos trabalhadores são também nossos clientes e que, se não estiverem de facto seguros, informados e confiantes de que a organização também toma conta deles, de facto é complexo. Colocaram-se muitas questões, a questão da temperatura, registro da temperatura, não registro da temperatura. Como é que vocês foram ajustando isto, João, e esta questão desta cultura de engagement e de confiança? Nós tivemos desde a primeira hora uma colaboração de todos os trabalhadores de uma forma inexcedível, sem levantar qualquer questão, compreenderam todo o cenário que estava a existir, também compreenderam o comprometimento que nós tínhamos da administração com o garantir da estabilidade e da segurança deles e, portanto, eles sentem, somos todos os parceiros e sobre isso não há dúvidas neste momento. E começámos agora a chamá-los, começando pelas FIAs e tivemos reuniões sempre, todas as semanas presenciais, com todos os critérios, é lógico, desde 20 de março, todas as semanas reunimos com os colaboradores, com as FIAs essencialmente e agora recentemente com todos os colaboradores, transmitindo efetivamente o que queremos fazer. Todos eles tiveram uma receptividade, as FIAs tiveram formação, acompanharam agora desde o momento em que começaram a estar disponíveis e recentemente têm acompanhado todos os workshops que foram efetuados e, portanto, beber toda a experiência que tem sido transmitida e toda a informação que tem sido transmitida. Desenvolvemos, ao fim e ao cabo também um pouco da minha experiência relacionada com a indústria, desenvolvemos um primeiro protocolo de operações que não tinha dúvidas que é um documento ativo e efetivamente tem estado em revisão desde o primeiro dia de operação. E tenho neste momento uma equipa de estagiários que não teve o apoio, que nós tínhamos um grupo de estagiários profissionais significativo,
porque estávamos a reforçar toda a operação e tínhamos recorrido a esse mecanismo, e vamos querer continuar com eles todos, efetivamente, e eles, desde a primeira hora, têm estado a atualizar o documento e a transmitir a todas as pessoas o documento, os vários subdocumentos do protocolo de operações. São vários protocolos de suboperações que nós fizemos devido num deles só. O plano de contingência já estava, adaptou-se ligeiramente para as novidades, mas o plano de operações é efetivamente um documento vivo, ativo, com constante atualização e que é transmitido aos colaboradores que estão em casa por via de mail e vamos solicitando a leitura assídua e a compreensão e a colocação de questões para irem bebendo, teoricamente, essa informação. As FIAs já estão na prática a ter a formação e estamos a atualizar com base agora na experiência, e foi também com base num conhecimento muito prático, sempre tive profissionalmente, que começámos por ter as mãos na massa, isto de, como na gíria da indústria se diz, estarmos no gemba, um jargão japonês, estarmos no gemba é fundamental para depois sabermos solicitar às pessoas, porque temos conhecimento de causa e, portanto, não tenho nenhuma modéstia de dar para isto, não é que na lógica a primeira pessoa a servir pequenos almoços e a receber as pessoas fui eu, portanto eu tinha que perceber como é que era sentir as pessoas para poder transmitir depois aos colaboradores o que é que eles iam sentir e agora perceber também as novidades que vão ter. Portanto, é esta presença contínua. As FIAs foram as primeiras a fazer as primeiras operações mais elementares de cada operação e portanto, é isso que estamos a fazer nos vários setores. Recepção, F&B, cozinha, housekeeping e não só, depois na manutenção também. Quanto à receptividade, quer dos clientes, e neste momento vamos no total desta sexta-feira com 29 clientes a ficarem alojados no hotel, e todos eles vêm com uma disciplina fantástica. Antes de uma pessoa abrir a boca para pedir e para solicitar autorização para medir temperaturas, higienizar a mão como primeira ação, manter distâncias de segurança, as pessoas... Acho que realmente o povo português é fantástico no perceber desta problemática e no passar para a prática, pelo menos naquilo que tem contactado e sentido. Os trabalhadores a mesma coisa. Desde a primeira hora fizemos todo o acompanhamento por uma questão de mitigar ao máximo a situação. Não, claro que pode haver dúvidas quanto à medição de temperatura, tudo isso, mas desde a primeira hora que está tudo disponível, quer tudo ter segurança, e que a questão do top-down tem a ver com isso. Eu só posso garantir a segurança se me sentir seguro. Se eu me sentir seguro, eles vão se sentir seguros e vou conseguir dar segurança quer aos trabalhadores e depois aos clientes, porque eles vão sentir na nossa abordagem essa confiança. É isso que está-se a passar. Agora, uma recepcionista que estava a fazer... e a flexibilidade é fundamental nisto tudo. Pois eu ia te perguntar isso por causa dos balneários, das zonas dos trabalhadores, das zonas de refeições, esta flexibilidade de horários, de entradas, de gestão também do pessoal. Todas as pessoas estão conscientes que podem ser chamadas a fazer qualquer tarefa que seja necessária no hotel. Eu ia dizer isto, hoje tivemos 6 pequenos almoços, o último pequeno almoço de um casal, que a pessoa da recepção foi servir um pequeno almoço, o pequeno almoço é solicitado para um horário, portanto estamos a fazer tudo o que é refeições com pré-marcação, com agendamento do menu, que é um menu muito restrito de opções alimentares, o mínimo manuseamento de elementos de alimentos não confeccionados, com unidoses, com isso tudo, e depois a pessoa teve quase 20 minutos à conversa com esse casal e, portanto, as pessoas que vêm também... Estão disponíveis, não é? As pessoas estão muito disponíveis. Essa necessidade de comunicação e de comunicar, saindo de casa querem comunicar, querem partilhar, querem ouvir. Isso é fundamental e isso é um dos pontos. Olha, e o selo, João? O selo foi logo dos primeiros a tê-lo, para si é uma vantagem imensa e nem lhe passa pela cabeça não o ter. O selo é fundamental porque é um primeiro guião para nós termos uma orientação. Temos ali uma chave mestra, sabemos que cumprindo aqueles requisitos, é como tudo, nós, o que é que façamos, temos que saber, temos que dizer o que é que fazemos. Se dizendo o que é que fazemos e tendo as evidências, as coisas correm sempre bem se as pessoas terem consciência. E aquele documento foi elementar para termos um guião do que fazer, em que pontos, e a seguir desenvolver cada um daqueles items, e foi isso que fizemos no protocolo de operações com base nesse... Foi rápido, pedi-lo e obtê-lo. Foi na hora,
praticamente, e, portanto, foi só solicitar e depois foi capacitar com a formação que foi dada logo pelo Turismo de Portugal, que na primeira hora, tive logo na primeira formação, tivemos várias pessoas na primeira formação, no dia 13, salvo erro, exatamente, às 9, e que foi fantástica, e agora outros colaboradores têm participado também. Já lá vamos, porque, ó Leonor, isto tem sido uma corrida ao armamento, não há realmente que chegue. Mas, ó João, portanto, para si, o selo como instrumento de comunicação, como instrumento securitário e como boas práticas, não é? É aquela chave mestra que é o princípio das coisas, sem prejuízo depois cada um ter que adaptar o seu próprio protocolo. E também fácil, a questão da formação é um plus. Aproveito para esclarecer, já se disse aqui, mas mais uma vez a formação não é obrigatória para obter o selo, é uma vantagem, mas o turismo não poderia até, o Turismo Portugal condicional, porque não está neste momento a ter capacidade para responder a tanto pedido. Jorge, passando para si, já têm também o selo nas vossas unidades, eu acho muito interessante essa sua ideia de dizer, atenção, há uma fronteira entre o hospitalar e o hospitaleiro, entre uma desinfecção hospitalar a 100%, e uma desinfecção para uso doméstico. Não deixa de ser uma desinfecção, não é? Mas, por exemplo, nós tivemos um webinar muito interessante sobre o housekeeping, em que a governanta-geral do grupo Sheraton, que é realmente uma pessoa experimentadíssima e de facto com um saber imenso, eu aprendi imenso, e ela dizia, além de haver aqui constrangimentos de orçamento, porque também não nos passa pela cabeça poder ter tudo e mais uma par de botas, e há que disciplinar o uso das coisas, há também que não estragar o material. E, portanto, por muito, e estamos a falar, a higiene e limpeza em Portugal é um adquirido. Nós temos as melhores classificações em higiene e limpeza. Como é que se melhora ainda mais um serviço que já é de excelência? Porque, de facto, não temos comparação com qualquer outro povo, eu diria, da Europa. Não estou a falar da Ásia, mas pelo menos da Europa e mesmo aqui ao nosso lado. Jorge, este passo à frente, esta desinfecção, sem cair nesta regra hospitalar, por um lado. E por outro, realmente também é a mesma pergunta para vocês relativamente ao selo, o que é que significou e foi rápido, como é que as coisas correram e os colaboradores e a aceitação destes novos procedimentos. Bom, nós desde que nos apercebemos do que é que vinha aí, o nosso departamento de qualidade e segurança começou logo a desenhar aqui um plano de ação e portanto, quando começaram a surgir a obrigação dos planos de contingência, ou seja, nós já estávamos um bocadinho adiantados relativamente a isso e começámos a desenvolver estes processos porque vimos que era, obviamente, fundamental conseguir que todos os nossos colaboradores soubessem viver com esta realidade. Relativamente ao selo, o selo foi muito fácil de obter, sentimos-nos confortáveis de o solicitar, sendo que, obviamente, ainda estamos a aperfeiçoar um conjunto de procedimentos que queremos que dia 1 já estejam todos mais claros, apesar de, como já foi referido, eles vão ter de ser dinâmicos, porque eu até quando referi a minha outra vida na área hospitalar, para dar aqui uma nota, acho que é fundamental, e isso acontece no meio hospitalar, as pessoas perceberem, ou seja, nós temos de passar aos nossos colaboradores mais do que o procedimento. Eu acho que é fundamental os colaboradores perceberem e conhecerem o vírus, a forma como ele se transmite, a resistência que o vírus tem nas superfícies, independentemente da evolução que estas coisas vão tendo, porque se as pessoas souberem e efetivamente conhecerem o vírus, estas formas de transmissão, por vezes quando se deparam com situações e elas vão ocorrer que não estão previstas no procedimento, elas vão saber como atuar. E daí é fundamental não pensar em entregar procedimentos de uma forma cega às pessoas, mas sim elas têm de ser enquadradas, elas têm de perceber que um vírus no papel dura 24 horas, que no metal são 3 dias, que ele se transmite pelas gotículas ou por contacto físico. Ou seja, isto é fundamental e isso vai
fazer com que as pessoas entrem muito mais facilmente em todos os procedimentos. E os procedimentos, obviamente, vão ter esta questão que falou da duração do vírus nas superfícies. Para nós era claro que a limpeza do metal, do vidro, dos plásticos era uma coisa fundamental. Ontem ou anteontem saiu a informação que, afinal, se calhar não é bem assim. Ainda não foram estudos conclusivos, mas é provável que, se calhar, daqui a uma semana se diga, olha, afinal, o vírus só é transmitido daquela forma que nós temos a certeza, que é pelas gotículas que as pessoas emitem e por contacto físico. Se calhar, afinal, nas superfícies aquilo não é transmissível. Mas enquanto não tivermos a certeza disso, temos de ter os procedimentos todos a considerar que é transmitido. Portanto, eu acho que isto tem de ser tudo, tem de haver esta flexibilidade das pessoas, como referiram, de fazer tudo. E isso nós também, a polivalência, também estamos no fundo, a estimular bastante, mas estamos a estimular muito este conhecimento e a pensar em tudo, desde os circuitos das malas, ou seja, porque nós temos de pensar assim, não podemos ter preocupações de andar a limpar o corrimão e de andar a limpar o balcão, mas depois não pensarmos nas malas que entram e por onde elas passam. Portanto, isto acaba por ser complexo se quisermos chegar a tudo. Mas temos de encontrar aqui ser eficientes e eficazes, mas encontrar aqui um equilíbrio para não entrar na questão quase hospitalar, porque isso efetivamente também não será o caminho. E acho que nós até com esta questão deste vírus, isto parece um bocadinho contraditório dizer, mas este vírus tem uma coisa boa, que é ele é fácil de limpar, ou seja, de facto é facilmente transmissível, mas também é fácil de limpar. E portanto temos de conseguir viver com ele. João, Jorge, muito obrigada. Eu, de facto, acho que esta ideia tranquilizadora é fácil de limpar e teremos que viver com ele. E é um bocadinho esta questão do risco partilhado e de irmos aprendendo até com o que os clientes nos trazem. Pedro, não obstante este cenário negativo, a questão do selo como um veículo de comunicação também, como um início de procedimentos a afinar entre as equipas. Em Fátima também foi um must-have. Como é que estão a correr as coisas relativamente ao selo? Portanto, nós temos só uma unidade que está, enfim, vai requerer entre hoje e amanhã. Das 10 unidades, todas as outras já receberam o selo. Está tudo ainda a afinar o protocolo e os planos de formação. Eu acho que tenho que contar aqui um episódio caricato. O Jorge gosta de falar na formação, acho que é fundamental. Na última semana em que tivemos o hotel aberto, nós tivemos uma senhora do housekeeping dos andares que abandonou o trabalho, alegando ser asmática, e portanto realmente esta falta de informação e de formação tem esta questão. Nós temos um protocolo, estamos agora a definir as coisas, com a Escola de Hotelaria de Fátima, como entidade formadora auxiliar do Instituto de Emprego e Formação, está a preparar formação com início agora dia 1 de junho. São módulos de formação nas diversas áreas e portanto, vamos aproveitar esta altura que estamos em layoff para dar esse tipo de formação. Quanto ao selo em concreto, o selo acho que é fundamental. É fundamental que não haja distrações no sentido que as outras entidades possam... Acho que o selo deve ser único, ponto. O país é pequeno e tem que ser identificado e que não haja discussões. Para nós é mais importante ainda enquanto hotéis independentes e pequenas e médias unidades, não é? Ou seja, nós não temos os padrões das cadeias internacionais, nós não estamos num caminho dos processos de certificação e, portanto, o selo para nós, para as nossas unidades, é mais do que comunicar, é de facto a afirmação e é fundamental para nós.
Ora bem, dito isto, Leonor, agora the floor is yours. Eu queria dizer que quando o Turismo Portugal criou o selo Clean and Safe, veio realmente numa altura fantástica, porque estávamos, nós também, a Associação de Hotelaria de Portugal, a pensar como é que iríamos ter aqui alguma função, digamos assim, de uniformizar dentro do possível alguns procedimentos. E estávamos, aliás, tínhamos tido contacto já com a associação congénere da nossa, a SEAT, em Espanha, e com França também, e isto percebíamos que ia ser um caminho complexo, difícil, para conseguir ter algumas normas em que todos se revejam. E eis que, de facto, quando o Turismo Portugal diz, o que é que acham desta ideia de Avazar? Bem, eu aplaudi de pé, e ao vivo e a cores e com toda a emoção, porque, entre outras vantagens, é um selo atribuído pela Autoridade Turística Nacional. E, portanto, embora haja ISOs, Bureau Veritas a trabalhar, imensas instâncias a quererem fazer um selo Clean and Safe, de facto, vir da Autoridade Turística Nacional e ser aquilo que é um padrão comum a todos, pareceu, de facto, ser o ovo de Colombo. Tanto é como a Leonor já tinha partilhado connosco, há, de facto, aqui outros países a quererem replicarem esta medida. Eu queria só que desse um bocadinho de nota. Eu sei que ele foi lançado no dia 24 de abril à noite e foi, de facto, uma corrida. A última vez que falávamos já havia mais de 3.500 selos atribuídos. Vai-se estender a vários. Um bocadinho, Leonor, desmistificar isto. Ter o selo, acho que vou só dar uma nota. A arquiteta Leonor Picão dizia, atenção, o selo não é uma certificação, é um acompanhamento. E a partir daqui gostaria de ouvir um bocadinho, dar nota a estes nossos participantes do que é que está por trás desta ideia e como é que as coisas estão a evoluir neste momento. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. O que eu queria aqui, portanto, deixar claro foi um bocadinho o enquadramento do selo e o que é que está por detrás do selo. Numa altura em que o setor atravessava uma fase muito complicada e que ainda atravessa, o Turismo de Portugal sentiu a necessidade de criar uma ferramenta que fosse ágil e simples, tanto do ponto de vista económico como dos procedimentos, de implementar e dar uma ferramenta às empresas para que pudessem ter um guião das medidas básicas de higiene e limpeza que eram indispensáveis para dar confiança à retoma. Portanto, nós sentíamos e sabíamos que continuamos a ter os nossos ativos cá, a nossa simpatia, as nossas praias, o nosso clima, o nosso património, as nossas paisagens, e aquilo que nos faltava para enfrentarmos a retoma que todos desejamos era dar confiança em termos sanitários, porque efetivamente o problema que atravessamos é um problema sanitário. Tivemos um trabalho de articulação com a saúde, no início muito forte, e apercebemos-nos, como é claro nesta situação, que a própria evolução sanitária era uma coisa que iria acontecer nos próximos meses e, portanto, as medidas também iriam sendo adaptadas e nós não queríamos ter um selo que estivesse desatualizado ao fim de uma semana ou duas. Daí a necessidade de criar um selo que, tendo os princípios básicos, tinha a abertura para remeter para as orientações da Direção-Geral de Saúde. Se tivéssemos ficado à espera, por exemplo, das orientações para os restaurantes, das orientações para os espaços desportivos, ainda hoje não tínhamos selo. Portanto, nós sabíamos que era tínhamos que ser rápidos, porque a necessidade de ter o selo era naquela altura, para que os empreendimentos se preparassem com tempo para a retoma que desejamos e que começa a acontecer agora. E, portanto, tínhamos que ser muito rápidos. Então, mais rápidos do que a Direção-Geral de Saúde poderia ser e do que as próprias orientações detalhadas poderiam ser. Daí o selo ter sempre uma vertente que acaba por indicar essas orientações como uma estratégia que vai ser adaptada ao longo dos tempos. Como a Cristina disse no início, tínhamos a questão da máscara que era desaconselhada e que depois passou a ser imperativa em algumas situações. O próprio distanciamento de segurança não é fixo ao longo destes meses todos em que o selo estará válido e, portanto, nós não queríamos ficar com um selo que ao fim de muito pouco tempo estivesse desatualizado. E daí esta abertura que o selo dá às próprias orientações e que dá às próprias empresas,
porque queríamos também que o selo fosse transversal a uma realidade, desde uma pequena empresa a uma grande empresa. E, portanto, a necessidade de que fosse a própria empresa a saber, dentro daqueles princípios básicos, o que é que ela precisa. E aí pudesse construir o seu protocolo interno de acordo com a sua estratégia, não só a sua estratégia de mercado, como as suas características físicas e de staff, que teriam que ter uma adaptação e que nos pareceu que caberia aos privados essa função, porque este trabalho do selo é um trabalho de todos juntos, é um trabalho de todos juntos darmos a tal confiança ao setor. Não poderia ser um trabalho só nosso ou um trabalho só do setor privado. Para o selo ter o sucesso que nós acreditamos que tem e que realmente a realidade mostra que tem tido, teria que ser este trabalho conjunto e dar esta abertura a que cada empreendimento turístico pudesse também adaptar o protocolo interno às suas características. Por outro lado, este selo pretendia ser um selo transversal ao setor. Nós sabíamos que o turista, quando vem, não vem só para o alojamento, não fica no alojamento como uma ilha. Quando se chegar do aeroporto, através do aeroporto, utiliza o aeroporto, utiliza o rentacar. Quando está no empreendimento turístico ou no alojamento local, o turista quer ir ao restaurante, quer ter uma animação turística, quer ter informação no posto de turismo, quer ir ao casino, quer ir ao museu, quer ir a uma loja histórica. Havia uma necessidade de que este voto de confiança fosse transversal ao setor. E, portanto, aí também o selo teria que ter características básicas que fossem adaptadas e depois tem 1 ou 2 detalhes específicos para cada atividade, mas não entramos no detalhe que depois alguns manuais de boas práticas podem, então, avançar nesse sentido. E, portanto, tem sido também esta implementação transversal ao setor que tem tido também responsabilidade no sucesso que acreditamos que o selo está a ter. E foi também um bocadinho este nosso esforço de envolver aqui inúmeros parceiros, inúmeras associações, para que os interesses de todos estivessem aqui vertidos. E realmente chegam despedidos para o selo e para abranger setores cada vez mais alargado e que nós temos tentado responder a esses vários desafios, também por perceber a necessidade desta transversalidade do setor, porque o que se pretende efetivamente é o reconhecimento do destino Portugal como um destino clean and safe. Não é uma certificação, também se fosse uma certificação, se calhar estávamos ainda hoje a trabalhar nela. É um selo gratuito, é um selo opcional, que nós queremos muito que chegue ao maior número de empresas possível. Por isso temos também, temos nos empenhado na formação, porque é um selo muito pedagógico, é um selo de trabalho conjunto, em que queremos que todos, desde as entidades públicas ao setor privado e ao próprio turista, estejam envolvidos e responsabilizados nesta questão do cumprimento das medidas básicas sanitárias, que é aquilo que nós, que agora nos preocupa. Temos tido várias questões, temos trabalhado em ter umas FAQs que eu aconselho a serem vistas, porque respondem à maior parte das perguntas tipo no portal do Turismo de Portugal, que temos trabalhado relativamente às do alojamento turístico, também aqui em parceria com a HP, a quem também agradeço esta colaboração conjunta que conseguimos e que é um bocadinho a amostra do sucesso do selo, porque é a concretização de estarmos todos juntos nesta aposta. E se calhar agora deixo aqui espaço às questões específicas que possam surgir, e que já vi que no bate-papo são imensas, vamos ver se conseguiremos responder à maior parte. Bom, isso já não é muito obrigada, Leonor. Acho que para primeiro round é um bocadinho isto, e de facto temos aqui uma primeira definição do que o selo não pretende ser, de facto não é uma certificação, é um compromisso. Acho que esta questão é muito, de facto, muito presente, porque é um compromisso dos empresários em como vão cumprir, de facto, uma série de procedimentos garantísticos
E também é um compromisso, e esta é uma das perguntas que aqui foi colocada também, junto os nossos próprios clientes. O João Diniz dava nota disso, ou seja, há uma boa vontade imediata por parte dos clientes, porque conhecem, porque estão bem informados, porque sabem que é para o bem de cada um e o bem coletivo. E, de facto, uma das perguntas que tinham feito aqui é: não podemos contar, impor estas regras aos clientes. Mas, Leonor, há aqui uma situação também, o Turismo Portugal é o pivô e, no fundo, o pai criador, ou a mãe criadora, pronto, deste selo. Mas todas essas outras atividades que estava a dar nota, do destino clean and safe, não é? Desde os táxis ao renta-car, continuando nesta situação, a tudo mais, é o Turismo Portugal que vai ser também, é na vossa página que se entra, por exemplo, para o alojamento local também é? A nossa página vai ter toda a informação disponível. E, portanto, é possível perceber todo o mecanismo no mesmo local. No entanto, a forma de aderir ao selo não é igual para todos, porque, como é evidente, esta é uma ferramenta que nós queremos que seja ágil e simples, mas também muito séria e rigorosa. E, portanto, nós temos que saber a que é que quem são os nossos aderentes, quem é que vai aderir ao selo. E, portanto, todos os empreendimentos turísticos, as agências de viagens, as empresas de animação turística aderem ao selo via os registros próprios dos seus estabelecimentos e, portanto, entram com o número de registro, é aberta, pedem para aderir à declaração do selo Clean and Safe, abre-se-lhes o formulário onde estão os requisitos, que validam um a um e, no fim, submetem como uma declaração de compromisso de que os cumprem. E são automaticamente notificados que são aderentes ao selo e recebem também o selo em sistema vetorial para poderem divulgar nas suas redes sociais, imprimir, pôr nos seus espaços físicos. E já têm, agências de viagem já têm neste momento também? Já, imensas. Já temos, agências de viagem e animação turística já ultrapassámos as 1000, cada uma, não é 500, é 1000. E portanto, estamos a crescer todos os dias com o número de aderentes. Alojamento local também. O alojamento local, apesar de poder ser visto na nossa página, é solicitado através do balcão único do empreendedor. Isto é importante porque há perguntas sobre isso. Exatamente. É através do balcão... do balcão do empreendedor, bem como a restauração. Depois, por exemplo, o Rentacar é através de uma plataforma criada pela ARAC, que é uma associação dos veículos sem condutor. Rentacar, sim. Exatamente. Os postos de turismo será através de cada RT. Depois, por exemplo, os casinos também será na nossa página. Vai havendo, os campos de golfe que não estão em empreendimentos turísticos será através de uma plataforma no CNIG. Portanto, temos que as áreas de serviço de autocaravanas, que é também uma preocupação nossa, regular o autocaravanismo, foi criada também na plataforma da Federação de Campismo e Montanhismo. Os parques de campismo, portanto, é no Turismo Portugal, mas as áreas de serviço de autocaravanas, que não são empreendimentos turísticos, é na plataforma da Federação de Campismo e Montanhismo. Seja como for, toda a informação está disponível no nosso site com links próprios para onde é que podem aceder. Portanto, em caso de dúvida, podem sempre entrar via plataforma do Turismo Portugal e aceder aos links conforme o tipo de atividade que se pretendam candidatar a ser aderentes do selo. Já o caso dos museus, os museus grandes que portanto, abrem hoje e que vão ser aderentes ao selo é através da cultura. Já os museus privados e os museus municipais será também através do balcão do empreendedor. Estamos a trabalhar também as infraestruturas dos eventos e de congressos, e que provavelmente será no IGAC, que é Inspeção Geral de Atividades Culturais, e portanto tem sido um bocadinho em função de quem é que tem este registro.
Relativamente a só um tema que ainda não falámos, que é a questão das auditorias aleatórias que Deixe-me só parar aqui, só para fazer aqui um wrap-up, um ponto de situação. Portanto, relativamente a cada... Isto que dizia, portanto, transversal a todo o país e transversal a todo o setor, porque o setor toca em todos os setores, não é? A cultura e os transportes, sem cultura e sem transportes não há turismo, não é? E sem turismo também, digamos que a cultura ficaria ainda mais pobre, porque, enfim, a cultura não é um parente rico do nosso país, infelizmente. Mas dito isto, o que a arquiteta Leonor Picão estava a dizer era, ok, nós fomos o pivô e fomos, de facto, o motor da criação deste selo, mas cada área, no fundo, da atividade económica tem o seu próprio, enfim, a sua própria tutela e, portanto, as atividades diretamente ligadas ao licenciamento pelo Turismo de Portugal, como as agências de viagens, os empreendimentos turísticos, alguns sem ser o turismo rural, sem ser o turismo rural e os parques de campismo, as empresas de animação turística passam de facto pelo Turismo Portugal. As outras entram pelo balcão do empreendedor, ou, por exemplo, no caso dos restaurantes também, não é? Portanto, entram pelo balcão do empreendedor e todas as outras atividades também. Passando então agora para isto que a arquiteta ia dizer, ou seja, agora esta questão da fiscalização ou do acompanhamento. Como é que é feito e por quem é que é feito, porque, só para um pequeno enquadramento, é meu entendimento que, de facto, nós não temos que ter um polícia sempre às costas. Nós, como cidadãos e como empresários, cumprimos porque temos o dever de o fazer e porque somos cidadãos cumpridores, empresários com responsabilidade social e com responsabilidade corporativa e, portanto, faz parte. E cada vez mais eu acho que esta experiência também que partilhamos nestes últimos tempos como comunidade vão reforçar esta forma de os clientes, hóspedes, consumidores olharem para as empresas. E as empresas têm que ter um sinal externo muito mais forte de responsabilidade social. E responsabilidade social corporativa e para com, de facto, aqueles que são os seus colaboradores, os seus utentes, os seus clientes, etc. E, portanto, esta situação diz-me a mim, pessoalmente diz muito, ou seja, não temos que ter um polícia permanentemente a dizer não cumpriste a norma A, B, C, toma lá uma sanção. Este selo, como a arquiteta dizia, é voluntário, é gratuito, não vem imposto por lei nenhuma e não há nenhuma sanção. Não há coimas, não há penalizações de caráter administrativo ou outras. Há, no entanto, obviamente, porque é um compromisso e quando o compromisso é quebrado, há consequências. Portanto, Leonor, como é que é feita esta fiscalização e quais as consequências? A consequência é a retirada da adesão ao selo. É retirar o selo, que já para nós terá um peso enorme. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, o Turismo Portugal não quer retirar selos, o Turismo Portugal quer dar selos. E, portanto, a função aqui será pedagógica de ajudar as empresas a realmente a esclarecer todas as dúvidas que possam existir, no sentido de que todos cumpram aquilo que se comprometeram, não é? Porque qualquer aderente disse que cumpria aquilo. Portanto, à partida, cumpre aqueles requisitos. Nós, aliás, ouvimos hoje até que havia aqui empreendimentos que ainda iam pedir, portanto, os empreendimentos estão-se a preparar para cumprirem realmente aquela lista de requisitos e o nosso papel será muito de esta questão nem lhe quero chamar fiscalização, destas auditorias que vamos fazer, é um bocadinho de monitorização da implementação do selo, de ajuda até à sua própria implementação. Como é evidente, já tivemos uma situação, por exemplo, de um empreendimento que tinha o selo e que nem sequer estava registado. Portanto, e essas situações, como é evidente, nós não podemos deixar acontecer, porque qualquer pessoa pode colocar o selo e dizer que tem o selo. E, portanto, cabe-nos a nós também disciplinar, precisamente naquele sentido que eu dizia, que quisemos que isto fosse um instrumento ágil e simples, mas também rigoroso e sério. E, portanto, é neste sentido
que nós vamos monitorizar esta implementação do selo e que vamos saber realmente como é que este cumprimento está a ser feito, porque aquilo que todos pretendemos e que eu acredito que mais do que nós pretendem os próprios empresários ainda, se é que é possível, é que aquele voto de confiança em termos de imagem sanitária seja uma realidade, porque só isso é que permitirá uma retoma nestes próximos meses significativa, e nós acreditamos que os estabelecimentos que consigam passar a mensagem aos turistas de que estão realmente preocupados e atentos e cumpridores daquilo que são os requisitos mínimos básicos de higiene e limpeza face ao Covid-19, são aqueles que poderão ver crescer o número de reservas, porque nós sabemos que passa a palavra, passa a imagem e não há nada como a recomendação de quem se sentiu confortável e que percebeu que o staff estava atento e que as regras estavam a ser cumpridas, com certeza que voltará e passará a palavra que aquele é um estabelecimento clean and safe. Leonor, já agora, assim. Aproveitando isso até para responder aqui a algumas perguntas, designadamente a Jacqueline Henriques, etc. Mas a Jacqueline tem esta pergunta, dizendo: nós já temos stress, para que mandar a ASAI fiscalizar? Já percebemos que não é uma questão de fiscalização com um caráter sancionatório, que não seja a verificação se o compromisso, Jacqueline, está ou não a ser cumprido. Mas de facto é a ASAI... É a ASAI, quem são as outras entidades que vão fiscalizar nas várias áreas? Então, é assim, em relação à ASAI, a ASAI anda no terreno, faz muitas auditorias e, portanto, eu até posso, aquilo que está combinado e o que a ASAI fará em todas as auditorias que faz nos seus serviços, a todos, vai-se informar de todas as empresas que são aderentes do selo e vai pedir o protocolo interno. Pronto. O protocolo interno aqui é um dos documentos mais importantes para nós. Aliás, foi indicativo de que, para as empresas, de que precisavam de ter um protocolo interno. Este protocolo interno é que nos vai dizer como é que a empresa se disciplinou para cumprir este ou aquele requisito. Pronto. E, portanto, a ASAI... Deixa-me só dizer, Leonor, continuando, era só para dizer que eu pus em compartilhar tela o documento que o Turismo de Portugal tem disponível. Vou correndo enquanto a arquiteta Leonor Picão vai falando, para perceberem, porque uma das questões é esta, o protocolo, e perguntam-nos, mas vocês vão disponibilizar, inclusive a HP, um protocolo tipo, por muito que eu diga, não há one fits all. Mas é preciso que toda a gente conheça qual o protocolo. E, portanto, enquanto a arquiteta vai falando, talvez eu possa correr aqui para perceberem o que é esse conteúdo, esse esqueleto do protocolo. Então é assim, o protocolo interno, a nossa formação tem disponibilizado modelos de protocolo interno, mas esse modelo não é uma lei. Poderão haver outros protocolos que cumpram igualmente os requisitos, até provavelmente de formas mais inovadoras ou mais aliciantes, mais simples. E, portanto, nós desenhamos um modelo de protocolo interno que é único e exclusivamente um modelo. Porque realmente temos tido muitos pedidos nesse sentido e, portanto, é mais uma ferramenta de ajuda, mas cabe a cada empreendimento desenhar o seu protocolo e adaptá-lo à sua realidade. É, de facto, um documento muito importante, porque é nesse protocolo que o empreendimento vai detalhar vai detalhar os procedimentos que garantem o cumprimento dos requisitos que o selo impõe. E este protocolo é também um documento que é dinâmico, em função da própria evolução, não só da pandemia, como das consequentes orientações da Direção-Geral de Saúde. Portanto, em qualquer altura, se nós se as restrições forem aliviadas, ou não queremos pensar nisso, mas na altura foi um cenário que se poderia pôr, se houver uma necessidade de maior número de restrições, o próprio protocolo terá que ser adaptado a esta margem que a Direção-Geral de Saúde vai dando pelos editais, onde vai disponibilizando as orientações. E como já falámos, elas próprias, esperemos
até que no bom sentido, vão sendo aliviadas ao longo dos meses. E o selo tem a garantia da duração de 1 ano, não é 1 ano desde que se tira, é 1 ano até 30 de abril de 2021. Esperamos nessa altura já não termos que falar em Covid-19, eventualmente continuaremos a falar em medidas sanitárias, porque este é um tema que vai provavelmente manter-se durante muito tempo nas nossas preocupações e nas preocupações dos nossos turistas, mas esperemos que já não tenhamos que estar na situação em que estamos hoje, como é evidente. E, portanto, é também esta flexibilidade que já falámos, que é importante e que quisemos que o selo e que o próprio protocolo interno permitisse. Portanto, nós esperamos que o protocolo interno até de uma empresa agora durante o mês de junho não seja o mesmo protocolo interno em vigor em fevereiro. Isto esperando nós que a situação vá sendo alterada e, portanto, que também os próprios empreendimentos possam ir adaptando os seus procedimentos a essa realidade. Daí que não há uma solução de protocolo interno, nem há hoje, nem vai haver ao longo do tempo. Era um bocadinho esta a mensagem que eu queria dar e acho que este é um dos motivos de sucesso do selo, é esta permissão de adaptabilidade, não só à evolução da pandemia, como às características das empresas dentro do alojamento turístico, mas até do setor. E portanto, acho que isto é muito importante e isto para explicar que a própria auditoria tem isto em conta. Mas ela terá que existir como mais uma ferramenta que nos vai ajudar, não só a nós, Turismo Portugal, e às associações, a monitorizar o próprio desempenho, mas também, e ao próprio setor privado, mas também a regular um bocadinho esta adesão ao selo, que pretendemos que também seja bastante criteriosa. E há esta vantagem adicional também, no fundo, criar padrões de reconhecimento do nosso país. Ou seja, se o turista que nos procura e que está nos nossos empreendimentos turísticos, no alojamento local, nos transportes, etc., percebe que há uma uniformização de padrão nos restaurantes, etc., é uma vantagem acrescida enorme na venda do próprio país. Ou seja, não temos arritmias e assimetrias em razão, por exemplo, das regiões ou do tipo de estabelecimentos. Daí também a convicção da associação, e temos-lo dito publicamente, é de que selo, isto parece agora uma frase publicitária, selo, há só um, o do Turismo de Portugal e mais nenhum. Quer dizer, é o selo Clean and Safe. Cristina, ainda gostaria só de completar, porque há bocadinho da pergunta que a Cristina me fez, portanto, nós não vai ser o Turismo de Portugal a fazer as auditorias a todas estas atividades transversais. Como é evidente, em relação a empresas renta-car, nós percebemos muito pouco. Precisamos é de as usar. E, portanto, aí é a própria, o IMT tem a atividade também de inspeção e, portanto, são eles que vão fazer. Relativamente, por exemplo, aos eventos, será a própria Inspeção-Geral das Atividades Culturais que vai fazer essa inspeção. Em relação aos museus, vai ser a própria Cultura que assegura também essa monitorização e essas auditorias. Portanto, haverá aqui, e em alguns casos até poderemos ter auditorias conjuntas de vários setores, mas para explicar um bocadinho que, quer dizer, não vamos ser nós a fazer a tudo. A ideia também é envolver aqui os setores, as associações e colaborarmos todos um bocadinho para este mesmo fim. Isto para nós, quer dizer, não é nada de extraordinário, desmistificando esta ideia. Por exemplo, os hotéis que fazem parte de cadeias usam as marcas, um franchising, estão habituados a isto. Eu, se sou um Design Hotels of the World, um Relais Chateau, etc., eu tenho que cumprir normas. Se eu tenho uma norma ISO, eu sou sujeito a verificações periódicas, se estou ou não a continuar a cumprir aquilo que me levou à atribuição do selo. Aqui é a mesma coisa, portanto, isto não é uma fiscalização com caráter sancionatório, mas com caráter de verificação, e compreende-se que assim seja. Senão o selo tornava-se banal e também enganava o nosso hóspede ou turista ou aquele que nos procura. Se afinal qualquer um esteja registado no RENET ou não, tem direito ao selo, é evidente que isto era uma fraude. E, portanto, o selo tem que ser
obviamente, e acho que a ideia é muito feliz de um compromisso, e o compromisso, quando é quebrado, tem que levar a este tipo de sanção, entre aspas, ou seja, é retirado aquele atributo, aquele qualificativo. Eu deixo de pertencer ao Redeia Chateau, deixo de pertencer à Design Hotels of the World, aos Rural Hotels, não sei o quê. Portanto, há uma série de procedimentos compromissórios. Da mesma maneira que o protocolo, reparem, eu comparo um bocadinho também às normas de segurança contra incêndios e àquilo que é o protocolo de evacuação de segurança contra incêndios. É preciso que os trabalhadores, os colaboradores, saibam qual é esse protocolo. Não é igual no Hotel Estrela de Fátima, ao Vista Alegre, ao Marriott com 500 quartos, não é? Temos todos um hotel de cidade, etc. Portanto, os procedimentos são diferentes. No entanto, como a arquiteta Leonor dizia, aqueles passos do protocolo e, eventualmente, algumas normas básicas que têm que ser adaptadas. Aliás, o próprio, não sei se viram no modelo que eu vos disse, dizia o estabelecimento garante que cumprirá as normas que forem sendo fixadas pela Direção-Geral da Saúde. E essas não são monolíticas, têm evoluído. Portanto, temos também que ir ajustando isso. Pergunta que já se disse várias vezes, não sendo obrigatória a formação, é útil e necessária. Leonor, há mais formação? Vai haver? É específica para alojamento local, para todos? Pronto, é genérica e abstrata? Os pedidos de formação têm sido imensos, o que para nós é um ótimo sinal. Porque as pessoas estarem preocupadas com o tema e quererem saber, não só é um sinal de que a adesão ao selo é séria, não é? Que não é só ter o selo, e portanto tentaremos dar a máxima resposta, que é o que estamos a fazer. Ou seja, ainda ontem houve uma sessão, portanto, enquanto nos choverem pedidos, nós vamos disponibilizando formação. Vamos intercalando a formação dos empreendimentos turísticos com os dos outros setores, porque nós também estamos a assumir formação relativamente a muitas das outras atividades, mas não se preocupem que haverá formação para todos os interessados. Eu, por acaso, vi aqui uma questão no bate-papo também interessante da Célia Moraes e aproveito. Eu ia colocar precisamente essa questão, porque chegou pelo outro lado também. Uma outra questão, que era esta: como é que se vai verificando se efetivamente o estabelecimento possui ou não o selo Clean and Safe, onde é que se tem acesso? Eu adito uma que me chegou também à associação, é por isso que eu queria formulá-la. Portanto, por um lado, é evidente que está no RENET, como diz, como sabemos, mas a outra pergunta é, realmente um turista tem que entrar no RENET para saber se o estabelecimento tem ou não, o selo Clean and Safe? Não. Essa informação também está disponível no Visit Portugal. Portanto, está lá também, estão identificados todos os empreendimentos aderentes ao selo e, inclusive, o Turismo Portugal está também a trabalhar numa plataforma única do Safe and Clean, onde mais facilmente o turista pode ainda verificar isso e até pode também contribuir para monitorizar o cumprimento e o grau de satisfação do ponto de vista das medidas do selo Clean and Safe, após estadias. Portanto, o nosso presidente já disse isso e, portanto, ainda não podemos avançar muito mais, mas esperemos que seja num curto espaço de tempo que teremos também essa ferramenta. Mas neste momento o Visit Portugal já tem disponível a informação de todos os aderentes. Muito bem. Eu queria só dar só dar aqui uma nota, até da relevância do selo, e que é, quando o selo surgiu, comecei a ver uns e-mails da Sónia Neto, que é a nossa diretora comercial, a perguntar, a dizer, vamos ter o selo, o operador X está a perguntar, a agência X está a perguntar, a empresa com quem nós trabalhamos está a perguntar se já temos o selo, ou seja, isto já tem uma relevância que há operadores que só querem trabalhar com unidades que tenham o selo, há empresas que só querem enviar os seus trabalhadores para unidades que têm o selo, e isto de facto é um ponto que mostra a importância do É um sinal selo. muito importante. Leonor, portanto, só voltando aqui a uma pergunta que também nos é feita pelo Jaime Santos, portanto, um estabelecimento de alojamento local, onde é que requer o selo?
novamente? Através do balcão do empreendedor, portanto, é ir lá como vai habitualmente, porque é lá também que faz as alterações de registro do seu alojamento local. Portanto, da mesma forma tem lá um campo disponível para aderir ao selo Clean and Safe. E quantos dias é que, perguntei eu nisso, quantos dias dura, ou aliás é uma questão de horas, as horas da formação, por favor? A formação tem sido de 2 horas, penso eu, não sei se, em termos gerais, porque depois há a formação específica para a animação turística, há específica para as agências de viagens, mas eu penso que João Diniz, sessões de 2 horas. 2 horas. João Diniz, tem ideia? Não, foram 2 sessões de 2 horas cada. Pois. 4 horas, exatamente. Isto para os empreendimentos turísticos. Relativamente, estão aqui mais perguntas, o selo, por exemplo, para uma embarcação, imagino que é embarcação de animação, portanto, uma embarcação marítima ou turística, não é? Se for para a animação turística, já pode aderir, já temos mais de 1000 adesões ao selo e, portanto, está disponível. E é através do balcão... Tivemos agora os pedidos também para transportes em termos, por exemplo, de ferries, e estamos a estudar, ainda estamos a encontrar os parceiros certos para cobrir também esse setor. Mas se é uma embarcação da empresa de animação marítima ou turística, a empresa marítima ou turística de animação é através do Turismo Portugal e a embarcação também, é isso? A embarcação também. Embarcação também. Pronto. Inscrição para as formações é no Turismo Portugal, certo? É no Turismo Portugal, no site, está tudo explicado. Pronto. E eu só tenho aqui... Então por acaso agora ainda não falei nesta, mas também vamos ter selos para os guias e intérpretes. São selos um bocadinho diferentes, porque eles não são um estabelecimento, não são... e portanto vão ter uma formação diferente, específica, e portanto vão ter um certificado de formação e portanto também vão poder dizer e divulgar que são guias também com formação Clean and Safe. Pronto, isto porque também é muito importante para nós, porque muitas vezes os guias também fazem não só o acompanhamento dos grupos nos museus, nas atividades, e portanto há estas regras de distanciamento e gerir o próprio grupo, e portanto também foi importante para nós enquadrá-los neste esforço de cumprir as boas práticas de higiene e limpeza e sanitárias face à pandemia, e portanto é mais uma atividade que eu ainda não tinha falado, mas que também estará coberta. Leonor, isto parece um bocadinho uma pedrada num charco e vão-se alargando os círculos. Nós começámos realmente pela questão dos empreendimentos turísticos e estamos cada vez mais a alargar o círculo. Por exemplo, tem havido também vontade de estabelecimentos comerciais, não estou a falar de restauração e bebidas, estabelecimentos de vendas de roupas e outros, terem também algum tipo de certificação. Tem ideia disto? A Gaia fala nisto? Sim, falámos, principalmente o que está mais avançado é as lojas históricas, porque têm um registro e portanto é mais fácil. Quando são atividades que, por exemplo, como as infraestruturas dos eventos, para lhes dar este exemplo, é fácil porque nós temos uma entidade que registra, que é esta tal Inspeção Geral das Atividades Culturais. Mas o evento em si está a ser mais complicado para nós a perceber como é que vamos conseguir que eles possam aceder ao selo através de um registro, ou de um alvará, ou de um licenciamento, porque não podemos correr o risco de dar selos a atividades que nem existam, não é? E porque muitas vezes teria que ser através do CAI, mas o CAI é muito difícil, porque nós, por exemplo, na própria animação turística, temos empresas de animação turística que o CAI é de atividade cultural. E portanto não é assim às vezes tão fácil como parece encontrar o procedimento correto para conseguir abranger todas as atividades, e tem sido aqui um esforço de muitos parceiros empenhados em realmente encontrar as melhores soluções. Desculpe lá, novamente só uma questão, relativamente aos postos de turismo,
portanto, as regras para a atribuição e o balcão é a Câmara Municipal, como é? Não, é assim, os postos de turismo é com as próprias ERTs. Nós aqui fizemos uma parceria com as entidades regionais de turismo e são elas que concentram o número de aderentes e disponibilizam o selo, sendo que a fiscalização é do Turismo Portugal por uma questão de transparência, porque há muitos postos de turismo que são das ERTs e, portanto, eles não podiam dar o selo e portanto, fazer auditoria, e essas, portanto, à partida serão feitas por nós. Portanto, a resposta aqui para a Leonor Alcoforado, aliás, a Adriana Rodrigues, atenta, também já lhe deu nota, é de facto para, neste caso, para o turismo do centro, Leonor, é para onde deve ir. Há aqui, continuam a colocar-se questões relativamente à formação, mas eu acho que, pronto, falhou aqui, ou provavelmente estavam um bocadinho desatentos. Portanto, as formações estão em contínuo, a arquiteta Leonor Picão promete que enquanto houver procura, vai haver oferta, pronto, dentro do possível. O Malim Martins diz como é que é, está tudo esgotado no site, vão estando esgotadas e vão abrindo, é no site do Turismo de Portugal. Há, por exemplo, uma pergunta curiosa, não sei se já repararam, a TAP já tem o selo Clean and Safe. E, portanto, a pergunta também era, então, e as companhias de aviação podem ter o selo Clean and Safe? Quem é que atribuiu neste caso à TAP? Eu vi o filme da TAP, até fiquei muito curiosa. Portanto, a TAP foi aqui um trabalho de parceria com o Turismo de Portugal e com a própria ANA Aeroportos, de definição dos requisitos necessários, e foi até um desafio interessante, porque dentro do aeroporto nós temos lojas, zonas de restauração, e portanto foi preciso pensar todo esse mundo e realmente foi mais um desafio conseguido. Relativamente às companhias aéreas, pois poderá ser outro desafio. Exatamente. Ora bem, aqui as perguntas estão de facto a terminar. Algumas eu posso dar aqui já alguma nota. Pedro, por exemplo, vocês, mesmo que não abram já, e o que o Pedro vai comentar aqui, o Pedro Marto Pereira, vai aproveitar, assignadamente à Sandra Carla Gil Couto, mesmo os hotéis, e vocês, Jorge, que não têm todos os hotéis abertos já, mas já têm o selo, creio eu, e podem usá-lo conforme, quando quiserem, já está na vossa publicidade, aliás, já está, etc. Nós, portanto, quando lançámos o selo, no dia 24 de Abril, tínhamos um número imenso de empreendimentos turísticos com a atividade suspensa, bem como empresas de animação turística e agências de viagem. E permitimos desde o primeiro momento que essas atividades pudessem aderir ao selo. A única diferença é que o selo só está visível no Visit Portugal e no próprio RENET quando retomarem a atividade. Exato, quando reabrirem. Exatamente. Eu não sei se posso só colocar aqui uma questão rápida à arquiteta Leonor. Pedro, vou-lhe pedir para falar um bocadinho mais alto. Sim, dizia eu. Aproveitar a oportunidade da presença da arquiteta e que tem a ver com o seguinte. Naquilo que são as auditorias habituais do Turismo de Portugal, que algumas das nossas unidades, entretanto, têm auditorias, dentro dos requisitos opcionais ou obrigatórios, se houver alguma necessidade de suspender algum serviço, estou-me a recordar, por exemplo, é recomendável que os quartos se retirem os amenities de escritório, o lápis, o papel, ou eventualmente não termos o serviço de refeições os 7 dias. Pergunto eu, o Turismo de Portugal tem previsto esta questão ou não? Olha, por acaso é uma questão que ainda não nos tinha sido colocada, mas que de facto é bastante pertinente. E eu agradeço tê-la colocado para nos dar a oportunidade de ponderarmos. Como é evidente, o Turismo Portugal nesta fase tem adaptado os seus procedimentos também à necessidade das empresas, muito consciente da situação que atravessam. E, portanto, esses exemplos que me deu não constituíram certamente obstáculo à perda de classificação de nenhuma unidade.
Portanto, agiremos certamente com muito bom senso e tendo em conta a situação excepcional que atravessamos. E serão situações que, caso a caso, à medida que nos forem ponderadas, porque também estamos a falar aqui de uma fase passageira e que nós desejamos que seja o mais passageiro possível, e portanto não são decisões de fundo ou de futuro, não é? São decisões que se poderão colocar a curto prazo de tempo e não serão com certeza obstáculo à classificação de nenhum empreendimento. Ok, obrigado. Eu também já agora, até pegando na questão que a arquiteta referiu, destas orientações do selo serem umas orientações simples e ágeis, eu também deixava aqui uma sugestão para nós, nos procedimentos que fizéssemos, e até porque eu ouvi já aí algumas coisas que se pensam fazer, também que os nossos procedimentos também devem ser o mais, obviamente, eficazes, mas o mais simples possível, para serem percebidos por todos, por funcionários e por clientes, porque se nós começamos a complicar muito, e outro dia ouvi aí uma questão que estava a querer, ou seja, quase duplicar um procedimento com umas desinfecções únicas, ou seja, se nós começarmos a entrar num caminho de complicar as coisas, eu acho que nos vamos prejudicar muito. Portanto, eu acho que, em linha com o que o Turismo de Portugal fez, com os requisitos para ter o selo, nós também, obviamente, garantindo estas questões da infecção, devemos ter também os procedimentos o mais simples possível e o mais fáceis de perceber e de cumprir por todos. Jorge, eu agradeço-lhe imenso isto, porque, Leonor, tem sido mesmo também nossa esta batalha. Sim. De explicar que não faz sentido, e peço desculpa de ser agora muito franca, quer dizer, uma coisa é o destino criar, como agora esta campanha fantástica que o Turismo do Centro está a desenvolver, razões para atrair pessoas ao destino. Agora, criar em cima disto mais normas, como aquelas que eu já vi, eu acho isso, não acho de facto uma coisa vantajosa. Acho que de facto o selo do Turismo de Portugal permite padronizar comportamentos e uniformizar entendimentos junto do operador, junto de quem nos procura, junto das micro, das pequenas, das médias. Se começamos a complicar, como eu tenho visto alguns, não vejo vantagem. Eu vi, por exemplo, depois de lavar os talheres a 90 graus, desinfetá-los um a um com álcool. Isto numa entidade pública, quer dizer, eu confesso que eu fiquei assim um bocadinho surpreendida, não é? Acho que era preciso aqui ter um bocadinho este bom senso e pronto, e procurar que efetivamente as questões sejam tratadas de forma universal, o mais possível. Eu reforço aquilo que o Jorge disse, porque realmente, aliás, foi a nossa ideia no selo, foi ser ágeis e simples, porque isso é que também vai dar confiança ao turista e ao colaborador. Se uma vez fazemos de uma maneira, depois na outra fazemos de outra. Se há um turista que vê um determinado procedimento a um colaborador, mas depois vê outro, só vai levantar dúvidas, só vai levantar constrangimentos e não vai dar a confiança que é o que se pretende. Portanto, é agilizar procedimentos, ter o staff e os colaboradores muito bem calibrados naquilo que é o protocolo interno do estabelecimento, investir na forma como os colaboradores cumprem esses requisitos, não é? Essa parte, porque isso é um bocadinho a confiança que depois está cá para fora e que resulta daquilo com que começámos, que é não estamos a transformar os nossos empreendimentos turísticos em centros de saúde ou hospitais. Não, estamos a dotar os nossos empreendimentos turísticos das condições essenciais para o cumprimento daquilo que é indispensável em termos sanitários. É precisamente também, e dado o adiantado da hora, temos que finalizar, só queria também partilhar com os participantes que ainda resistem neste adiantado da hora e convosco, que realmente esta situação é mesmo assim, não há uma norma universal dentro dos estabelecimentos para todos. Por exemplo, e isto também dando aqui nota, há aqui algumas participantes que dizem como é que fazemos se o turista não quiser colaborar ou participar. Há aqui dois padrões. Um é informar ao máximo o turista quando faz o check-in, quando faz uma reserva, quando quer
vir passar um tempo connosco, quais é que são os procedimentos que temos. Por exemplo, o Six Senses não vai medir a temperatura aos turistas. Não vai, optou por não o fazer. Por isso, também, no protocolo interno que tem que existir, vocês têm que definir, sim ou não, meço a temperatura aos meus hóspedes. A quem entra no restaurante, ou quem não entra no restaurante, ou meço ou não meço. E, portanto, é importante que eu, como turista, já saiba que se vou para o hotel A, B, C ou D, tenho determinado protocolo. Medem-me a temperatura à entrada, cá fora, etc, etc. Portanto, há que definir qual é o protocolo, para que o turista, de facto, saiba que é isso que o espera, da mesma maneira que o espera o trabalhador. O Turismo Portugal não impõe no selo, meçam a temperatura, o estabelecimento assegura que mede a temperatura ao cliente. É por isso que isto é um selo realmente com muito bom senso, porque hoje tem temperatura, porque se apanhou ainda ontem aconteceu isto, alguém comentava na nossa formação, um escaldão, foi mesmo um escaldão, não é? Já não sei quem é que tinha comentado isto, e que a temperatura subiu aos 37 ponto não sei quê, e de facto não está relacionado com a Covid-19. Portanto, isto que se diz, há o que fazer se o turista não cumpre. Quer dizer, o turista ou cumpre antes ou não cumpre, ou de facto pode ser convidado, uma vez que está informado para esse efeito, a dizer, olha, tenho muita pena, então não podemos fazer o check-in aqui. Estou a continuar, eu peço desculpa, pelos vistos não saiu, mas as perguntas estão de facto encerradas. Não há violação do RGPD. Queria só dizer que apareceu-me aqui um pop-up de uma pergunta. Não há violação do RGPD por se medir a temperatura. O Decreto-Lei 33C 2020 permite, efetivamente, ou a Resolução do Conselho de Ministros, que se faça a medição de temperatura aos trabalhadores e aos clientes. Não há violação do RGPD, não se pode registar a temperatura do nosso colaborador. Medi-la não é violação do RGPD. Pronto, relativamente a outras perguntas, não temos mais tempo para responder. Eu agradeço ao back of the house, Adriana, muito obrigada, foi fantástico, a vocês todos. Leonor, acho que de facto é um grande trabalho que estão a fazer. Muito, muito obrigada à Entidade Regional de Turismo e à Associação de Turismo do Centro. Bom trabalho, boa sorte para todos nós que bem precisamos, porque estes tempos que se avizinham, não é do ponto de vista sanitário, é mesmo já do ponto de vista económico, vão exigir nervos de aço. E a todos, muito, muito obrigada pela vossa presença. Adriana. Obrigada. Obrigado. Eu não posso dar por concluída esta reunião sem agradecer em primeiro lugar à Cristina Cisa Vieira, porque ela é de facto uma pessoa notável, não é? Ela permitiu-nos aqui em 2 horas percorrer todas estas dúvidas, todas estas questões, todas estas angústias que nós vimos que estão refletidas nas questões que foram colocadas e na caixa de comentários. A Cristina foi realmente incrível e foi ela que mobilizou o Pedro Marco Pereira, a quem agradecemos, o Jorge Costa, a arquiteta Leonor Picão, o João Diniz. Foi um prazer enorme ter-vos convosco e aprendi imenso convosco e com aquilo que nos apresentaram nestas últimas 2 horas, foram 2 horas quase que estivemos aqui em conjunto. Por isso vai o meu agradecimento em nome de toda a equipa da Turismo Centro de Portugal e do nosso presidente Pedro Machado, que está num outro webinar. Eles proliferam, é verdade, mas que tenham todos a qualidade que hoje aqui atingimos. Do fundo do coração e em nome de toda a equipa, muito obrigada e muita sorte. Até breve. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Bom dia. Bom dia. Obrigada a todos. Muito obrigada.